Oração da manhã, Esther. Se você sente que há uma batalha espiritual acontecendo na sua vida e precisa de uma resposta urgente do céu, então fique comigo até o fim desta oração. Deus quer falar com você hoje. Já curta, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e se inscreva no canal para continuar recebendo os céus em sua manhã. Logo nas primeiras páginas da Bíblia, descobrimos que Deus sempre escolheu pessoas improváveis para executar seus planos eternos. No episódio de hoje, somos transportados para um tempo de crise, onde uma mulher marcada pela graça foi levantada em silêncio como resposta de Deus à opressão de um povo inteiro. Hoje, vamos mergulhar na trajetória de Esther, uma jovem judia, órfã, criada por seu primo Mardoqueu e escolhida para ser rainha no Império Persa, uma mulher que mudou o destino de uma nação com sua fé, ousadia e sensibilidade à voz de Deus. A história de Esther é narrada de maneira única. O nome de Deus sequer é mencionado no livro de Esther, mas sua ação é evidente em cada detalhe. Isso nos ensina algo profundo. Mesmo quando não sentimos ou ouvimos Deus diretamente, Ele continua operando nos bastidores da nossa história. Talvez hoje você se encontre como Esther, vivendo em um lugar estranho, cercado por pessoas que não compartilham sua fé, em meio a pressões sociais, inseguranças, ameaças e desafios. Talvez você tenha sido colocado em uma posição na qual não se sente preparado, mas Deus está sussurrando ao seu coração. Foi por um tempo como este que te levantei. Esther 4:14. Mardoqueu disse essa frase emblemática a Esther quando ela hesitou em se apresentar ao rei para salvar o povo judeu. O medo era justificado. Naquela época, entrar na presença do rei sem ser chamado era uma sentença de morte. Mas Esther, após um período de jejum e oração, tomou coragem e se colocou diante do trono. Isso nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, a oração e o jejum nos posicionam para vitórias sobrenaturais. Não é apenas sobre coragem humana. É sobre confiar que Deus age através de nossa entrega. Vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Esther 4:16. Essa declaração é um marco de fé. Talvez hoje você esteja diante de uma decisão difícil, de uma porta fechada, de um inimigo invisível, de uma sentença que parece definitiva. Mas assim como Esther, você pode se levantar em jejum e oração e confiar que Deus está moldando o cenário. Há um mover divino que não pode ser visto a olho nu, mas que se torna palpável na vida daqueles que se posicionam. Não podemos ignorar a importância do tempo na história de Esther. Ela não chegou ao palácio por acaso. Houve um tempo de preparação. Cada fase, desde a escolha das moças, os meses de tratamento com óleos e perfumes, até o dia da apresentação diante do rei, foi cuidadosamente orquestrada. Isso revela que o tempo de espera não é um tempo perdido. É um tempo de preparo. Talvez hoje Deus esteja te preparando com óleos de cura, perfumes de santidade, revestimentos espirituais para te colocar diante de reis, portas, oportunidades e propósitos que você ainda não consegue imaginar. Se essa palavra está falando com você, escreva nos comentários. Eu me posiciono como Esther. E continue comigo, porque na próxima parte vamos descobrir o que acontece quando o céu se move através da intercessão de uma única mulher. Compartilhe essa oração com alguém que precisa de coragem hoje. E lembre-se, sua manhã começa com Deus. Você chegou até aqui porque algo em seu espírito reconhece que Deus está falando com você.
Continue comigo, porque nesta parte revelaremos como o invisível se torna visível quando o povo de Deus se ajoelha para orar. Deixe seu like, compartilhe e escreva nos comentários. Eu creio no livramento do Senhor. Quando Esther decide arriscar sua própria vida em favor do seu povo, ela entra em uma dimensão espiritual profunda. Aquela não foi uma ação impulsiva, foi fruto de preparação espiritual. Ao jejuar 3 dias, Esther anulou suas emoções e fortaleceu sua alma. Jejuar não é apenas deixar de comer, é submeter o corpo ao espírito, é tirar o foco das necessidades humanas e colocá-lo na vontade divina. Enquanto o povo de Israel jejuava, o trono de Deus era movido. Esther nos mostra que a verdadeira beleza não está nas roupas reais ou nos perfumes que usava, mas na disposição de entregar sua vida por amor. A beleza que o céu reconhece é a do coração rendido. E ao se apresentar diante do rei Assuero, Esther não levou consigo apenas sua aparência encantadora, mas uma autoridade espiritual que foi conquistada em secreto. A Bíblia diz que o rei a olhou e se agradou dela. Isso nos mostra que o favor de Deus precede os nossos passos. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther 5:2. Esse é o momento-chave. O cetro estendido simboliza a aceitação, o favor, o livramento. O que poderia ter sido um desastre, Deus transformou em um portal de bênçãos. Talvez você esteja esperando uma resposta, um favor, uma liberação, e parece que os céus estão em silêncio. Mas se você perseverar em oração como Esther, o cetro de Deus será estendido na sua direção. A fé de Esther ativou uma mudança no espírito, e Deus começou a agir de maneira surpreendente. Hamã, o inimigo dos judeus, arquitetava a destruição total do povo de Deus. Ele tinha influência no palácio, acesso ao rei e ódio no coração. Mas enquanto Esther orava, Deus começou a expor a maldade nos bastidores. Em uma reviravolta divina, o próprio Hamã foi enforcado na forca que havia preparado para Mardoqueu. Isso é um princípio espiritual poderoso. O mal que planejam contra os filhos de Deus acaba voltando contra os próprios inimigos. Quando confiamos no agir de Deus, Ele luta por nós com justiça. A vingança não precisa ser sua, pois o Senhor é juiz fiel. Esther não pediu vingança, ela pediu livramento. Ela intercedeu com lágrimas, e Deus respondeu com livramento completo. Nós, capítulo 6 do livro de Esther, vemos mais um detalhe maravilhoso da providência divina. O rei Assuero, uma noite, perde o sono. Parece pequeno, mas nada é pequeno para Deus. Sem conseguir dormir, o rei manda trazer os livros das crônicas do reino e, ao lê-los, descobre que Mardoqueu havia salvado sua vida anos antes, mas nunca tinha sido recompensado. Isso é poderoso. Às vezes você serve, planta, faz o bem, ora, e parece que ninguém vê, mas Deus registra tudo. No tempo certo, o livro do céu será aberto, e aquilo que você fez em silêncio será honrado em público. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Esther 6:1. Essa pequena frase foi o início da virada. Deus tirou o sono do rei para cumprir seu plano. Não subestime o mover de Deus nas entrelinhas. Enquanto você ora, Deus está tirando o sono de autoridades, influenciando decisões, tocando corações, mudando rotas. Nada é por acaso. Tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Se você sente que há uma virada chegando na sua vida, escreva agora nos comentários: o cetro será estendido para mim. Continue comigo, pois na próxima parte vamos ver como o livramento se tornou vitória e como Deus usou uma mulher para estabelecer justiça sobre uma nação inteira. Já compartilhe esse vídeo com alguém que precisa desse livramento. O céu se move onde há intercessão.
Você que chegou até aqui está prestes a entender como Deus transforma o invisível em glória manifesta. Não saia agora, porque os últimos minutos deste devocional carregam uma revelação sobre vitória que você jamais esquecerá. Deixe seu like e comente. Meu livramento está decretado no céu. O plano de extermínio contra os judeus já estava selado, mas Deus tinha outra palavra. Esther, obediente e sensível ao tempo de Deus, não se acomodou após o primeiro livramento. Ela entendeu que a batalha espiritual não termina quando o inimigo cai, mas quando o povo de Deus é plenamente estabelecido em segurança. Por isso, ela volta à presença do rei para interceder mais uma vez, não por si mesma, mas por toda a sua geração. Então falou a rainha Esther novamente perante o rei e lançou-se a seus pés, chorou e suplicou-lhe que anulasse a maldade de Amã. Esther 8:3. Essa atitude revela o coração de uma intercessora. Ela não busca glória pessoal, mas a restauração total. E o rei, tocado mais uma vez por sua súplica, entrega a ela e a Mardoqueu autoridade para escrever um novo decreto. Isso é poderoso. O decreto anterior, de morte, já havia sido publicado. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, não apenas cancela sentenças. Ele dá autoridade para que novos decretos sejam escritos. Mardoqueu e Esther selam um novo destino para os judeus. Aqueles que antes seriam exterminados, agora tinham o direito de se defender e lutar pela vida. Você percebe isso? O Senhor não apenas livra, Ele reescreve a história. Talvez você tenha vivido momentos em que tudo parecia definido para o mal. Mas quando Deus entra na história, Ele não apenas desfaz o mal, Ele cria algo novo, duradouro, cheio de justiça. Escrevei, pois, vós outros aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei. Esther 8:8. Aqui está o selo profético. Você vai escrever novos decretos na sua vida. O que antes era miséria, agora será provisão. O que era vergonha, será honra. O que era medo, será coragem. E não será algo apenas simbólico, será concreto, registrado no mundo espiritual e manifestado no mundo natural. Se você crê que Deus está lhe dando autoridade para decretar vida onde havia morte, escreva nos comentários: eu tomo posse do novo decreto de Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa romper com o passado de dor. A Bíblia registra que, após o novo decreto, os judeus se fortaleceram e venceram todos os seus inimigos. O que era luto tornou-se festa. O que era silêncio se tornou grito de vitória. E isso se perpetuou. Nasceu ali a festa de Purim, uma celebração da vitória de Deus através da intercessão de uma mulher. Esther mudou uma sentença, sim, mas ela fez mais. Ela instituiu um memorial para que as futuras gerações jamais se esquecessem do que Deus fez. Esses dias seriam lembrados e celebrados em cada geração, em cada família, em cada província e em cada cidade. Esther 9:28. Essa é a força da oração da manhã. Ela não é apenas um ato devocional. Ela é uma semente no espírito que vai gerar colheitas para a sua vida e para os seus filhos. A história de Esther nos ensina que quando um justo se posiciona, Deus age. Que quando uma geração ora, a maldição é quebrada. Que quando um povo jejua, o céu se move. E que a obediência de um pode mudar o destino de muitos. Talvez você se sinta pequeno, sem influência, sem voz. Mas lembre-se, Esther era uma órfã, judia escondida no palácio. Deus a exaltou, não por causa de sua beleza exterior, mas por sua obediência, coragem e fé. Se Deus fez isso com ela, Ele também pode fazer com você. Mas o primeiro passo é confiar, o segundo, orar, e o terceiro, agir debaixo da direção do Espírito Santo. Se essa palavra falou com você, declare nos comentários: eu sou Esther da minha geração.
Deixe seu like, se inscreva no canal Raízes do Trono Eterno, ative o sininho e compartilhe este devocional com ao menos 3 pessoas. Vamos levantar uma geração de intercessores que mudam histórias. A oração da manhã é a chave para começar o dia não apenas com paz, mas com autoridade. O que Esther viveu não foi um conto de fadas, foi um decreto profético que ainda ecoa. E você está sendo chamado para viver isso também. Que hoje você ore como Esther, jejue como Esther, interceda como Esther e vença como Esther, porque o Deus que estendeu o cetro para ela é o mesmo que estende para você nesta manhã.